mais, estão querendo gravar aqui, não sei quanto tempo que eu entrava aqui no Senado. Se eu disser que ano eu cheguei aqui no Senado, eles vão dizer, então você ainda está vivo. Em 75, Graças a Deus. 75 eu cheguei aqui a primeira vez. Foi. Prazer em revê-lo, viu? Tá bom, também. Durante a minha juventude, eu participei daqueles órgãos que é na faculdade, que é um grupo também de formação cristã chamado União de Moços Católicos. E é uma atuação também nos centros acadêmicos e numa entidade tradicional, que era o Centro Estudantal Cearense. E o primeiro partido em que eu me filiei era aquele a que pertencia o meu pai, que foi deputado em 1935, o primeiro mandato dele como deputado estadual, Assembleia Legislativa. Nós integramos exatamente o PSD, Partido Social Democrático. E quando vinha disputar o primeiro mandato, foi de vereador de Fortaleza. E ali cheguei para dar os primeiros passos, marcando, portanto, uma trajetória que hoje está espelhada em 11 mandatos, tendo sido 2 vezes senador. São 2 legislaturas, então eu tenho, além de 11 mandatos, tenho 13 legislaturas. Vereador de Fortaleza, deputado estadual, senador da República e deputado federal. Tive algumas funções executivas, intermediando o desempenho de mandatos, como presidente do Banco do Nordeste, como vice-presidente do Banespa, presidente do Congresso, vice-presidente da Constituinte e o exercício interino da presidência da República, quando titular, o grande brasileiro Itamar Franco. Eu estou de longe, eu estava procurando de perto. De perto é que eu não achei. Essa aqui é uma foto histórica. Foi após o Itamar Franco. Seu Itamar foi empossado, eu empossando, Sidney Santos, presidente do Supremo Tribunal Federal. 10 dias depois de empossado, ele foi para Montevidéu participar de uma reunião do Mercosul e permitiu a mim, presidente do Senado, assumir pela primeira vez a chefia da nação pelo prazo de 3 dias e meio. E aí, então, eu tive essa glória de, saindo de vereador de Fortaleza, alcançar a presidência da República, embora interinamente. Eu fui deputado estadual durante 16 anos. E presidi a Assembleia num dos momentos mais tormentosos da vida política institucional do país. Em 63, 64 até 65, enfrentei todos aqueles primeiros momentos de ímpeto revolucionário. Embora pessoalmente eu não tenha sentido constrangimento, teve sempre aqueles companheiros que pertenciam ao Legislativo e foram atingidos. Nossa Assembleia lá perdeu alguns deputados à noite, saía na Voz do Brasil, esse deputado tal ou qual. Isso trazia para todos nós constrangimento, e a mim, que era o chefe do poder, esse constrangimento era ainda maior. E nesse meio houve um congresso de Assembleias Legislativas aqui em Brasília, em 65, e os colegas dos outros estados me escolheram para ser um intérprete do pensamento dos deputados estaduais de todo o Brasil. Um discurso difícil, que foi a primeira vez que eu ocupei a tribuna da Câmara, aquela tribuna que fica à esquerda da presidência, para falar, saudando o presidente Castelo, que presidiu a solenidade, porque a Câmara estava de recesso naquela época, era um mês de recesso. E o presidente era o Ranieri Mazzilli. Ele compareceu, mas a presidência, como não era a sessão da Câmara, era da União Parlamentar Interestadual, a presidência ficou com o próprio presidente Castelo. E então eu fiz aquele discurso, esperando que nós estávamos confiando que ele restabelecesse no menor espaço de tempo possível a normalidade institucional do país. E eu cumpri essa missão delicada, sem jamais pensar que eu ocuparia aquela tribuna, anos depois, como deputado, antes a tribuna do Senado, onde estive 16 anos, e depois a tribuna da Câmara também por 16 anos, e da Assembleia Legislativa do Ceará também por 16 anos. Esse número 16 aí é cabalístico para mim. E depois da extinção dos partidos, é que me vinculei ao MDB. Quando houve a reformulação
no período Castelo Branco, o presidente do partido era um general Oscar Passos. Depois de Oscar Passos veio o grande Ulisses Guimarães. Meu partido tinha perdido a eleição de 70, eu me elegi em 74. Foi uma eleição muito difícil, porque nós estávamos ainda em meio a limitações que foram impostas pela legislação vigorante. Os senadores oposicionistas todos que chegavam naquela ocasião éramos 16. Tudo bem, cara? Prazer ver você aqui pertinho da gente. Houve uma afluência dos deputados que se deslocavam da Câmara para assistir aqui os grandes debates. Muitas vezes os senadores não tinham espaço para sentar, porque os deputados tinham chegado mais celeremente e tinham ocupado as cadeiras, transformando, portanto, com a presença deles, uma sessão congressual de fato. Diante da realidade, aí acenaram com a reforma política. Reforma política conduzida por Petrônio Portela e o senador Amaral Peixoto, vice-presidente do Senado, e eu, secretário do Senado, desse trabalho de contato com as classes sociais e na busca de um consenso que terminasse por impor como inadiável a elaboração da Carta Constitucional. E ele era o condutor natural porque ele desfrutava da confiança do presidente Geisel. Agora, houve a reforma do Poder Judiciário proposta pelo presidente Geisel, houve uma reação do Congresso. Dois grupos se antagonizaram naquele momento, um liderado por Paulo Brossard e outro por Tancredo Neves. Então, esse descompasso representou o quê? A posição do MDB contra a reforma do Judiciário proposta pelo Poder Executivo. E isso, naturalmente, irritou o presidente Geisel. Ele, então, decretou realmente a suspensão dos trabalhos no Congresso e, ao retornarmos às atividades, aí já tinha sido editado pelo Poder Executivo um ato criando a figura do senador biônico e a eleição indireta de governadores, ou seja, eleitos os governadores pelas Assembleias Legislativas. Duas proposições antidemocráticas, mas que foram ditadas pelo poder de força conferido ao Poder Executivo naquela ocasião. Mas logo adiante conseguimos reformular essa diretriz equivocada, enfim, corrigimos aquelas imperfeições que foram impostas ainda pelo presidente Ernesto Geisel. Uma das grandes proposições que apresentei, que teve uma repercussão nacional, foi o restabelecimento da autonomia política das capitais. O que significa? Naquela época, os prefeitos eram nomeados pelos governadores. E então a minha emenda acabava com isso. E aí essa emenda Benevides me deu um nome muito grande. E eu fui convidado então para ir para uma televisão em São Paulo. As moças vieram me maquiar, né? E olha, minha filha, vocês vão me maquiar. Mas, por favor, não mande dizer que está no Ceará, não, que está não pega bem, não. Não mande dizer isso para lá, não. Aí me maquiaram e dá. Aí, quando abre a televisão, aparece aquele cidadão que diz: se a emenda Benevides for aprovada, serei novamente candidato a prefeito de São Paulo. De quem era essa voz? Jânio Quadros. Aquele impacto. Aí pronto, o Jânio Quadros foi candidato, o Fernando Henrique foi candidato também, sentou na cadeira da prefeitura antes da hora, aí o Jânio veio e passou uma vassoura quando eu assumi, e ainda foi o Jânio que teve esse ímpeto de citar a emenda Benevides. E como a emenda se tornou popular e nem todos sabiam pronunciar Benevides, Freitas Nobre uma vez disse: Benevides, vem cá, rapaz. Eu estava lá em São Paulo, na cidade, não sei de onde, é um município do interior de São Paulo, me perguntaram se a emenda Bem-TV ia ser aprovada. Para a minha segunda eleição para o Senado, já iam os segmentos populares, já iam para as ruas, já iam para os comícios, e as restrições eram bem menores, em termos de punição revolucionária, que não tinha mais. E ainda posso relembrar a instalação em 1º de fevereiro de 87 da Assembleia Nacional Constituinte diante da expectativa nacional. Instalada a Assembleia
Nacional Constituinte. Fui o primeiro vice-presidente, acompanhado, portanto, Ulisses Guimarães, naquela missão histórica de restabelecer os direitos de cidadania naquela carta que ele cognominou de Carta Cidadã. Essa sessão está convocada para a eleição do presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nossa eleição foi por unanimidade, né? Então foi uma composição com as forças políticas e nisso realmente Ulisses era um mestre. Chamava todos ao seu gabinete, tinha aquela força de argumentação de que uma mesa da Constituinte, as atribuições seriam delegadas na forma do regimento. Muitas e seguidas vezes presidia a Constituinte, mas no momento mais delongado foi quando Ulisses foi acometido daquele problema cardiológico, foi transferido para São Paulo, sempre fazendo aquele breve contato com ele, anunciando que as coisas estavam ocorrendo dentro das preceptuações regimentais e das recomendações que a esposa dele me transmitiu em nome dele no instante em que ele seguia num avião especial para o INCOR. E aí eu procurei ajudá-lo como era possível, sobretudo nesses momentos em que ele se ausentou. Foi esse momento lá do INCOR, depois ele assumiu a presidência da República por uma semana, quando o Sarney viajou para os Estados Unidos para fazer aquele pronunciamento formal na Assembleia da ONU, e depois quando ele próprio foi participar dos trabalhos finais de uma das assembleias da Organização das Nações Unidas. Durante a elaboração da Constituição, houve um determinado momento em que o grupo chamado Centro Democrático, ou Centrão, liderado pelo deputado Roberto Cardoso Alves, de São Paulo, esse grupo se contrapôs àquelas primeiras iniciativas liberalizantes. E, consequentemente, isso ensejou a que nós lutássemos para processar uma alteração regimental que me teve como relator na ocasião. Se essas alterações não fossem processadas como desejava o Centrão, esse grupo se ausentaria dos trabalhos constituintes. E nós, se não entendemos na sua plenitude as aspirações do Centrão, demos uma satisfação a esse grupo, promovendo algumas modificações que viabilizaram o retorno do grupo e, consequentemente, a retomada das atividades que terminariam por legar ao país a Carta de 5 de outubro de 88. O Sarney expressou numa cadeia de televisão a preocupação com as conquistas sociais que nós havíamos inserido na Carta. E talvez isso fosse insuportável para o erário. Então, logo depois, o Ulisses explicou à opinião pública brasileira e o Sarney terminou entendendo aquelas alterações que se inseria na Constituição. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Nós éramos representantes do povo, sim, legitimado nas urnas de 86 para cumprir essa atribuição de elaborar a carta e participar do Congresso Ordinário. Mas somou-se a tudo isso a força dos movimentos populares, que apresentaram aquelas emendas assinadas por 40, 50 mil, 60, 100 mil pessoas, demonstrando positivamente a colaboração do povo na elaboração, na feitura daquele documento básico, que já tem hoje 90 emendas, mas continua sendo aperfeiçoado. Nós, constituintes, estabelecemos um prazo de 5 anos para a revisão constitucional. Não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria reformável. Ela própria, com humildade e realismo, admite ser emendada até por maioria mais acessível dentro de 5 anos. Em 1º de fevereiro de 93, iniciamos esse trabalho de revisão da Carta e nesse trabalho teve uma atuação relevante como relator revisor da Constituição o deputado e depois ministro supremo Nelson Jobim e a minha liderança da maioria nessa Assembleia Revisora
mas questionamentos que emergiram na ocasião impediram que esse trabalho fosse mais amplo e mais profundo, restringindo-se, portanto, a 5 emendas. Se não foi uma modificação ampla, é porque pelo menos o texto não foi tão equivocado que justificasse, assim, em 5 anos, uma alteração substancial nos seus preceitos, das suas determinações. O discurso mais inflamado que eu fiz na minha carreira, na juvenilidade de 26 anos, foi na Câmara Municipal de Fortaleza. Naquele momento eu apresentara um projeto estabelecendo que nenhum funcionário municipal poderia receber menos de salário mínimo. E o pessoal da Prefeitura de Fortaleza, as dificuldades da época, recebia um pouco abaixo do salário mínimo. Eu apresentei um projeto, um requerimento, pedindo que um projeto que eu tinha apresentado fosse incluído na ordem do dia. E esse requerimento foi assinado por 13 dos 21 deputados. Então, estava certo que a aprovação ocorreria. Mas aí, na hora da votação, o líder, que era extremamente hábil, Zé Barro de Alencar, de saudosa memória, ele disse: senhor presidente, eu peço votação secreta. Moral da história: os meus 13 votos ficaram reduzidos a 9. Quer dizer, foi uma pressão da prefeitura, achando que não podia pagar. Então. E aí, nesse momento, é que dizem que eu fiz o mais contundente dos pronunciamentos de todos os tempos. Quando eu disse mais ou menos assim: senhor presidente, senhores vereadores, a partir desse momento, a Câmara Municipal de Fortaleza se transformou num vale-acouto de covardes e serviçais. Aí, pronto. Aí o líder do governo achou graça, assim, mas não era com ele nada. Não teve essa vitória lá. Agora, você ganha menos do salário mínimo, não é possível. Mas são coisas que já se foram. E sou jornalista profissional, sindicalizado, mas não tive o privilégio de fazer a escola de comunicação, porque no meu tempo não tinha. Trabalhei lá em vários jornais, mesmo fazendo 2 faculdades, como eu fiz simultaneamente. Fazia de manhã Direito, de tarde no jornal, à noite na Faculdade de Letras. Depois da faculdade ainda voltava para o jornal. E aí houve em 3 meses o secretário do jornal, que era um cara hábil, do Maranhão, foi trazido para transformar o jornal num jornal moderno. Em 3 meses ele morreu com uma hepatite, não sei de que lá. E aí, de uma hora para outra, me vim guindado a secretário do jornal, que hoje se chama editor. Eu passei a ser editor, trabalhando até 2 horas da manhã no jornal, para sair de lá, o editor só saía depois do jornal feito. E minha santa mãe dizia para mim: meu filho, o que é isso? Você vai pegar uma tuberculose, que naquela época tinha essa história da tuberculose aí na época, né? E aí pronto, daí para frente passei a colaborar no jornal. Aqui tive os impedimentos aqui em função da presidência do Congresso e tal. E depois sequenciei, nunca me afastei definitivamente. Eu não vou sentar, posso até ficar aqui olhando para as galerias. E vocês vão aparecer nesse filme que eles estão produzindo aí agora. Aí vocês dizem: quem é aquele cara que estava lá? É o Mauro Benevides. Quando é que ele foi presidente? Uma das vezes encontrei um probleminha pequeno aqui, que era um impeachment de um presidente da República. Em 92, a revista Veja publicou uma entrevista de 10 páginas do senhor Pedro Collor, irmão do presidente Fernando Collor. E essa entrevista teve uma enorme repercussão. Eu estava em Fortaleza e eu fui abordado pelo ministro da Justiça via telefone. Naquela época não era fácil a comunicação telefônica. E ele então me deu conta da gravidade dos fatos e queria que eu me deslocasse imediatamente para Brasília. Qual não foi a minha surpresa ao chegar na manhã de terça-feira no meu gabinete do Senado Federal e lá encontrar todas aquelas lideranças que estavam lá já reclamando e inquérito, e isso e aquilo, comissão de inquérito e tal, e já se falando naquele momento em impeachment. Aqui eles estão pedindo, sabe o que é? A CPI do Collor. Essa daqui é histórica, essa fotografia. E agora estão atrás de mim falando negócio de impeachment, eu digo: não quero saber disso mais. Mas o seu livro, você não publicou um livro?
Quem me pediu agora, não sabe quem foi, o Ibsen Pinheiro. Aprovado o parecer, está admitida a acusação contra o senhor presidente da República por crimes de responsabilidade. Decisão esta que será comunicada ao senhor presidente do Senado Federal. A solenidade de entrega do documento que ele me fez foi uma solenidade aqui no espaço entre Câmara e Senado. Era a Câmara entregando a manifestação de concordância para que o Senado instaurasse o processo de impeachment naquela ocasião. A comunicação oficial da Câmara dos Deputados com a sua decisão, fazendo-se acompanhar das peças que integram o respectivo relatório. A Carta de 88 recepcionou uma norma retrógrada de 1950, transformando o Senado em tribunal presidido pelo chefe do Poder Judiciário. No caso, era o ministro Sidney Sanches. Houve um afastamento do presidente Collor, o secretário levou a comunicação formal para o afastamento do cargo, o vice-presidente Itamar Franco assumiria, mas se manteve sempre no seu gabinete da vice-presidência, embora investido da presidência da República. E no domingo houve então a sessão solene para apreciar a sequência do impeachment em função do processo que se instaurara, mas ao ser abertos os trabalhos, aí presididos pelo ministro Sidney Sanches, um advogado competente do senhor Fernando Collor, chamado Moura Rocha, de Alagoas, se dirigiu ao presidente Sidney Sanches e disse mais ou menos assim: ministro Sidney Sanches, Vossa Excelência vai me permitir que eu não me dirija a Vossa Excelência. Houve aquele impacto, mas me dirijo isto sim ao senador Mauro Benevides, da condição de presidente do Congresso Nacional, que a matéria não é da pertinência do Senado, é da pertinência do Congresso Nacional, que era a carta renúncia do presidente Collor. Declaro vago o cargo de presidente da República e, em consequência da vacância agora proclamado, irei cientificar o senhor vice-presidente da República, doutor Itamar Franco, para que compareça ao Congresso Nacional às 12h30 de hoje, para, em sessão solene, prestar o compromisso como presidente da República. E depois eu fui ligar para ele e ele disse: é louco, como é que eu posso fazer o discurso? Doutor Itamar, quem está lhe falando agora é o presidente do Congresso Nacional. Então espero que Vossa Excelência compareça para que eu tenha a honra de empossá-lo como chefe da nação. Itamar queria preparar um discurso. Aí você diz: por que essa pressa? É porque quem dirige deve ter exatamente a perspectiva de que fatos favoráveis ou desfavoráveis possam ocorrer, que houvesse alguma perturbação de ordem, mas não houve, e aí tudo se caracterizaria. Eu fiz um improviso e ele é improviso. Declaro, com profunda emoção, empossado, para o período de 29 de dezembro de 1992 a 1º de janeiro de 1995, como presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Itamar Augusto Quartiero Franco. E o ministro Sidney Sanches, que preside o processo de impeachment que tramita no Senado Federal, convoca para as 13h30 de hoje uma sessão do Senado Federal. Houve a posse do Itamar, depois aí o presidente Sidney Sanches, fomos a uma breve refeição, mas aí houve uma rebeldia dos senadores e quiseram partir para uma decisão extrema, que era a cassação do próprio presidente Fernando Collor de Mello. Isso extrapolou o poder de comando do presidente, foi uma manifestação que empolgou o plenário e conduziu praticamente o presidente Sidney Sanches a, naturalmente, aceitar aquilo tudo. Ele já tinha renunciado ao cargo e isso foi motivo de questionamento junto à
mas era uma decisão que tinha sido presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí foi o que realmente prevaleceu como decisão final e conclusiva. A composição de Senado, a composição majoritária, você já tendo ocupado 2 vezes, a gente não pode se eternizar na mesma posição. E então a configuração do quadro político, quer dizer, numa oposição em que nós nos situávamos naquele instante, seria mais fácil alcançar o Congresso pela Câmara do que pelo Senado, que é com voto majoritário. E, portanto, passei essas 4 legislaturas, 16 anos na Câmara. Na legislatura passada, foi aquele que ocupou o maior número de vezes a tribuna na Câmara, 2.500 vezes. Quem é esse aqui? O Ciro, né? Cláudio Martins, aqui é a Academia Cearense de Letras. Julho de 92, eu me tornei imortal aqui. Apareceram 22 senadores. Levar de Brasília 22 senadores, não é moleza não. Inclusive 2 membros da Academia Brasileira de Letras, José Sarney e o Vilaça, presidente do Tribunal de Contas naquela época. Foram os 2. E o Vilaça perguntou se devia ir com o traje da academia. E o Sarney disse, vamos consultar o José para ver se devo ir. Aí o Sarney deu um pulo danado. Depois ligou para mim e disse, mas minha vez que eu não conheço aquela molecagem do Ceará, como é que vamos chegar com aquele fardão da academia? Vamos pensar que nós... Mas foram os 2, muito corretos. E a Raquel de Queiroz também presente lá. O meu tio, o grande poeta Arthur Eduardo Benevides, meu colega na Academia Cearense de Letras. Diz ele, andei tanto, e hoje me sento neste banco sem saber se já cheguei. Esse aqui é o príncipe dos poetas cearenses. Ele era o meu tio, e o primeiro foi o padre Antônio Tomás. E eu o citei no meu discurso de despedida do Congresso. Eu diria, num fecho retórico para esse discurso de despedida, citando o primeiro príncipe dos poetas cearenses, sempre lembrado, Padre Antônio Tomás, no mais clássico dos seus poemas, em que ele diz, as esperanças vão conosco à frente, os desenganos vão ficando atrás.